Olá! Pensa só por um instante. E se filosofia não for aquela matéria cheia de nomes e datas para decorar? E se for, na verdade, uma atitude, um jeito de olhar para o mundo que qualquer um de nós pode ter? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao resumo da obra. Para quem, assim como a gente, adora mergulhar em grandes ideias e não se contenta com o óbvio, já sabe, né? Deixa aquela curtida e compartilha esse material. Vamos começar. Então, para começar, já deixo aqui essa provocação. A gente tem mania de achar que a filosofia é um baú de respostas prontas, de verdades absolutas. Mas e se o ouro não estiver nas respostas? E se o verdadeiro poder estiver na coragem de perguntar? De olhar para aquilo que todo mundo aceita e ter a ousadia de questionar. Ué, mas por quê? E de onde vêm essas perguntas? Olha, a filosofia não nasce num livro empoeirado, numa biblioteca silenciosa. Ela nasce de uma experiência que é de todo mundo, uma experiência bem humana. Aquele momento em que, do nada, o mundo parece diferente. São basicamente três sentimentos que tiram a gente do piloto automático. Pensa na admiração, aquele uau que a gente sente ao ver uma foto incrível do espaço. Ou no estranhamento, quando você para no meio do dia e pensa, peraí, por que eu faço isso todo santo dia? E claro, a angústia, né? Aquele frio na barriga diante das grandes questões da vida, da morte, é exatamente aí, nesse incômodo, que a filosofia começa a nascer. E essa metáfora nossa, ela é perfeita. Uma ferida no olhar. Porque é isso, depois que uma pergunta de verdade te fisga, não tem mais como desver. Não dá para ignorar. Ela fica ali, aberta, ecoando na sua cabeça e te empurra para tentar entender as coisas. Beleza. Então agora a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. Entender a filosofia como uma postura ativa, um jeito de estar no mundo e não só um monte de informação para guardar na cabeça. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, o saber, que muitas vezes é passivo, o hábito, a resposta que já veio pronta, a certeza que a gente não questiona. É meio estático. Agora, do outro lado, a atitude filosófica. Ah, essa é puro movimento. É sobre romper, perguntar, não se conformar. É sair da aceitação e partir para a investigação. E aqui está o ponto. No fundo, ter uma atitude filosófica é ser um inconformado. É tomar a decisão de não aceitar o mundo, as ideias, as verdades, do jeito que elas chegam pra gente. É uma baita rebeldia intelectual. Essa frase é um soco no estômago, né? Porque ela vai na contramão de tudo. Num mundo que só quer saber de utilidade, de lucro, a filosofia parece inútil. Mas o valor dela não se mede em produtividade. O valor dela está no que ela desperta na gente. Essa coisa de cuidar do que nos faz humanos. Tá, legal, mas como é que a gente coloca essa atitude em prática? A proposta aqui é uma virada de chave. Em vez de a gente ficar decorando o que os filósofos disseram, vamos focar nas grandes perguntas que fizeram eles pensarem. E olha, esse método deixa a coisa toda bem mais pé no chão. Primeiro, você parte de algo que te incomoda, uma inquietação sua, tipo, o que é o tempo? Depois, você transforma isso numa grande pergunta. E só então você vai investigar como um monte de gente, ao longo dos séculos, quebrou a cabeça com essa mesma questão. Faz todo sentido, né? E aqui a gente vê alguns exemplos dessas perguntas gigantescas. Elas não são do Platão ou da Hannah Arendt. Elas são nossas. São as questões que atravessam a história porque, no fim das contas, são perguntas sobre o que significa ser gente. Para ficar ainda mais claro, vamos pegar um exemplo prático, um tema que mexe com todo mundo, a liberdade. Quando a gente fala de liberdade, aparece essa distinção aqui que é fundamental na ética. De um lado, o poder fazer, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue realizar. Do outro, o dever fazer, que é a reflexão sobre o que é certo ou errado fazer. A verdadeira liberdade, então, não é só poder fazer o que se quer, é navegar essa tensão. Essa frase resume tudo de um jeito brilhante. A liberdade é esse presente incrível de poder escolher, mas ela vem com um peso, uma responsabilidade. A gente tem que arcar com as consequências. E assumir isso, nossa, é um exercício de consciência enorme. Bom, e agora, já caminhando para o nosso fechamento, vamos amarrar tudo isso com o mundo de hoje. Afinal, por que essa atitude de questionar é tão, mas tão crucial agora? É um fato, né? A gente vive numa cultura da resposta imediata, da produtividade a qualquer custo. Nesse ritmo, a atitude filosófica, que é parar, respirar, duvidar, ela é vista como algo ineficiente, quase uma perda de tempo. E é exatamente por isso que ela se torna tão urgente.
Num mundo polarizado, onde todo mundo quer ter razão o tempo todo, a filosofia funciona como um antídoto. Ela nos ensina a ter a humildade de dar um passo para trás e se perguntar: tá, mas e se a minha certeza estiver errada? A gente precisa ressignificar a dúvida. Duvidar não é fraqueza, pessoal, é lucidez. É a nossa principal ferramenta de defesa contra certezas prontas, contra os dogmas e, hoje em dia, até contra os algoritmos que tentam pensar no nosso lugar. E para a gente fechar, fica essa reflexão que é muito poderosa. O ato de se perguntar é o que move o nosso pensamento. A frase é clara: a pessoa que para de se perguntar, para de pensar. E quem para de pensar, talvez já não seja plenamente humano. Porque o pensamento crítico, essa capacidade de questionar, não é um luxo intelectual, é a essência do que nos define. Então eu deixo essa última pergunta no ar para a gente continuar pensando. No fim das contas, será que a grande função da filosofia é essa? Nos ajudar a quebrar a casca grossa do hábito para que o mundo possa nos surpreender de novo? Para que a gente possa se espantar e se maravilhar outra vez? É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa reflexão. Se essa conversa fez algum sentido, se acendeu alguma faísca por aí, não esquece de deixar a sua curtida, comentar com a pergunta que ficou ecoando na sua cabeça e, claro, compartilhar para que mais gente possa se questionar também. Siga o resumo da obra para não perder as próximas. Um abraço e até mais.